Meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz da parte de Deus. Bom estar com vocês em mais um momento dessa conferência. Obrigado pela confiança, agradeço aos pastores dessa casa pela confiança e de me ceder essa oportunidade de estar aqui compartilhando a palavra de Deus com vocês. Tá bom? Para quem não me conhece, sou o Rodrigo Bibo, de Joinville, Santa Catarina. Sou casado com a Alexandra, pai da Milena e do Caléu, e congrego atualmente na igreja Onda Dura, pastoreada pelo pastor Lipão, e sirvo lá desde 2020 e estou com um trabalho na internet desde 2011. Desde 2011 faço podcast de Bíblia e teologia, levando bons ensinamentos até os confins da web. Vivo desse ministério desde 2015 e desse ministério nascerão livros, inclusive um livro que eu escrevi chamado Deus que Destrói Sonhos, que é um livro que eu lancei em 2021 e para a glória de Deus continua sendo vendido até hoje, alcançando muitos jovens e adolescentes. Nem era a minha intenção alcançar jovens e adolescentes com o livro e acabou se tornando um dos públicos principais. Quem aqui já leu meu livro Deus que Destrói Sonhos? Percebam, best-seller, 3 pessoas, né? Temos a versão infantil também, que é Quando o Meu Sorvete Cai. Quem já leu aqui Quando o Meu Sorvete Cai? Viu? Tem a irmã lá que eu até assinei, né? Minha irmã que vai casar ano que vem, glória a Deus, é isso. Então o que acontece? Amém? Então o que acontece, queridos? A gente lançou, é um ministério online, mas que se materializa, em livros, em seminários. Inclusive eu vou estar onde aqui final de outubro? Igreja Batista, como é que é o nome do bairro? Itacuruçá? Falei certo? Eu não sei os nomes, gente. Eu vou estar no final do mês de outubro. A gente vai estar num evento lá bem legal também, falando sobre idolatria. Vai estar eu, o pastor Batista Cacau Marques e o grande batistão André Heinck. Só Batista, sou eu que sou estranho lá. O resto é tudo de confiança, é Batista, tá? Então a gente vai estar num evento nessa igreja que eu não sei mais falar o nome. Então é final de outubro, a gente vai estar lá com esse evento. Vai ser um sábado inteiro pensando a palavra de Deus acerca do tema da idolatria. E convido você a conhecer o nosso canal no YouTube. É só você digitar Bibotalk ali no YouTube e você vai poder ver os nossos podcasts, enfim, e tudo que nós temos produzido ali, tá bom? Sem delongas, vamos então para a palavra de Deus. Quero ler com vocês em Mateus, no capítulo 28. Abra Mateus, no capítulo 28. Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 28. Leio a partir do versículo 18, na NVI. Tem que atualizar a NVI da igreja aqui, pastor. Tem que botar a nova NVI. Já tem, né? Vocês sabem, né? Acho que já tem até, inclusive no aplicativo do YouVersion, você já consegue pegar a novíssima NVI. Mateus 28, 18 diz o seguinte: Então Jesus se aproximou deles, ou seja, dos seus discípulos, e lhes disse: Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém. Gente, todos nós aqui procuramos amizades e acabamos fazendo amizade, se aproximando de pessoas que de alguma forma têm interesses parecidos com o nosso. Então, por exemplo, quem gosta de futebol, você tem a galera que gosta de assistir futebol, sofrer, e vai lá no estádio, sofre pelo time. Tipo, tem gente que torce até pelo Vasco, andei sabendo aqui, Então o que acontece, Ou seja, pessoas que gostam de sofrer e tal, aquela coisa toda, e você gosta, acompanha, você assiste, os jornais de esporte, sei lá, Globo Esporte, na minha época era Globo Esporte, não sei se existe isso ainda. Aí você comprava a revista Placar. Eu sou desse tempo, acho que não existe mais isso, Mas eu sou do tempo que comprava a revista. Eu, por outro lado, nunca gostei muito de futebol, acho meio chato, meio devagar demais para quem tem TDAH. Então, eu sempre gostei mais de filmes e séries, então eu comprava a revista 7. Então a gente se reunia e conversava sobre cinema. É muito legal, você vai procurando. Aí você tem pessoas que gostam, de determinado tipo de coisa e se reúnem com pessoas que gostam daquilo, conversam sobre aquilo. Futebol, religião, música, enfim. Agora, quem tem gente que gosta de fofoca, é impressionante.
né? Tem gente que gosta de fofoca. Eu agora estou acompanhando todas as fofocas de Hollywood, envolvendo aquele astro da música lá, e a gente fica vendo vídeo e manda no grupo do WhatsApp. Rapaz, você está sabendo da última agora? Até o Adam Sandler está envolvido. Meu Deus do céu, o que vai acontecer com esse mundo? É isso, a gente fica conversando. Desculpa, eu falei muito rápido agora, acho que a irmã das Libras não conseguiu acompanhar. Tu inventa uma coisa legal aí, irmã, tá bom? Que às vezes eu falo meio rápido, prega uma coisa legal para a galera aí, tá bom? Então o que acontece? A gente vai se reunindo conforme os nossos interesses. Por exemplo, tem a galera fitness. Tem um pessoal que é empenhado mesmo em comer certinho, né? Porque a gente come tudo errado, né? Tanto que quando a gente come certo, a gente fala, tá fazendo dieta? Na verdade seria comer certo, né? Mas existe nutricionista para dizer que a gente precisa mastigar a comida, inclusive. Então a galera, inclusive, é fitness. Sai com o pessoal, não come o podrão ou a pizza, não, tá lá com aquela marmitinha, batata doce, franguinho separado, não é? A galera fitness, tem a galera fatness, eu sou dessa turma, mais fatness e tal. Então o que acontece? As pessoas se reúnem por interesses, e tá tudo bem. Está tudo bem nós gostarmos de pessoas que gostam das mesmas coisas que nós. Isso é natural, é humano e não é pecado, desde que a nossa panela ela fique sem tampa. Volta e meia, eu recebo na minha caixinha do Instagram assim, nossa, tem muita panela na igreja e tal. Eu só respondo assim, para de reclamar e entra numa. Não é? É inevitável, vai ter associação, vai ter afinidade. Tem às vezes, sabe, usando uma expressão bem popular, tem às vezes o santo não fecha, não casa, não causou, não deu liga. E está tudo bem. Com alguém dá, com algum grupo de pessoas vai dar. Então, acha uma panela e entra nela. É normal, então, as pessoas terem esses grupos de interesse. Temas que atraem, sabe? Estilos de vida. Então, se fala muito hoje, né? Num estilo de vida, vamos viver assim, vamos viver assado, como nós temos que viver. Agora, o que é interessante é que, independente de qual turma você seja, a galera que gosta do futebol, a galera que gosta da NFL, gosta de filmes, séries, não gosta de nada, tem a galera que não gosta de nada, né? Tem o pessoal que gosta do crossfit, tem o pessoal que gosta de correr, andar de bike, enfim, temos várias tribos. Temos várias, sabe, formas de viver a vida, de encarar a vida. Tem o pessoal do café com lágrimas, né? Vamos se reunir para tomar um café para chorar? Tá tudo bem, né? O café com lágrimas, né? As irmãs adoram esse café, inclusive. Então o que acontece? Tá tudo bem. Tá tudo bem você ter esse estilo de vida. Tá tudo bem você se reunir com pessoas que pensam, que compartilham coisas semelhantes, que têm interesses em comum. Tá tudo bem. Faz parte da vida isso. Agora, tem uma coisa que nós não podemos abrir mão, independente do tipo e do estilo de vida que nós levamos, que é o quê? Ser missional. Ser missional, independente de qual estilo de vida você leva, saudável ou não saudável, você e eu precisamos ser missionais. Mas o que significa ser missional? Missional significa ser missionário. Ser missionário, ser missional significa ser um missionário com CEP. Ou seja, o conceito de missionário, por muito tempo, ele ficou muito atrelado a pessoas que se deslocam geograficamente para cumprir o ID de Jesus. E nós, inclusive, colocamos o missionário, e as igrejas sustentam missionários em vários lugares e países, e isso é maravilhoso. Não é errado pensar missões nessa perspectiva de deslocamento geográfico. Mas isso é limitar a ordem que Jesus está dando aqui em Mateus, no final do Evangelho. É limitar a ideia. Por quê, gente? Todo cristão é um missionário, ou é um impostor, como já dizia o Spurgeon. Todo cristão é um missionário, porque não existe um filho de Deus que não seja missionário. Para pensar, Deus tinha um filho, e fez desse filho um missionário. Então, se ele não poupou nem o filho unigênito dele para uma missão, e se você lê a Bíblia, você lê a história de Jesus nos Evangelhos, você vê o tanto que Jesus sofreu, as humilhações que Jesus sofreu. Gente, imagina, o Criador da humanidade sendo humilhado pela criação. Então, se Deus não poupou nem o seu único filho, porque Ele amou e ama pessoas como eu e você,
Tu acha que Ele não vai esperar o mesmo de nós? Você acha que Deus lhe adotou na sua família, lhe enxertou na videira verdadeira, oliveira verdadeira? Você acha que você foi salvo somente para que você se sinta bem? Jamais. Deus nos salva para sermos portadores de boa notícia, como eu falei hoje pela manhã. Deus cria uma família e dá poder a essa família porque tem uma mensagem a passar ao mundo. Então nós precisamos ser o quê? Missionais. Nós precisamos ser missionários. Ter um estilo de vida, independente de qual seja ele, mas que comunique o evangelho que transformou a nossa vida. Que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Não é o nosso estilo de vida, não é a nossa igreja, não é a luz da nossa igreja, não é o pastor da nossa igreja. O poder de Deus para a salvação é uma notícia que nós carregamos, da qual nós não devemos ter vergonha, que é o poder de Deus. Então, independente da vida que nós levamos e das discussões que nós levamos para a nossa vida, nós precisamos ser permeados, esse nosso estilo de vida, ele precisa ser permeado por essa consciência missionária. Ou eu diria até por essa sensibilidade missionária. Porque consciência todos nós temos. Temos consciência que precisamos falar de Jesus, temos consciência de que precisamos fazer o bem. Sabemos disso. O que nós precisamos é ser sensibilizados para essa missão, porque quando sentimos o coração, tomamos uma atitude. Quando vemos uma imagem, quando vemos uma desgraça, nos mobilizamos. Eu não sei, mas eu posso apostar que essa igreja ajudou alguém no Rio Grande do Sul. Ajudaram, né? Pelo amor de Deus, senão eu ia embora, né? E por que a gente ajudou? Porque a gente viu imagens chocantes. Então a gente via as imagens e era sensibilizado. E a sensibilização nos leva a tomar uma atitude. Inclusive me acompanhem nas redes sociais aí na próxima semana, que nós vamos adotar uma casa para entregar para uma família. Eu vou querer a ajuda de vocês. Vou precisar levantar uma grana para a gente dar uma casa para uma família lá no município do Rio Grande do Sul. Tá? Então o que acontece? A gente vê, a gente se sensibiliza. Então o que nós precisamos é ser sensibilizados pela urgência da mensagem que nós carregamos. E isso inclui ter uma vida missional. Ter uma vida missional é ter a vida que você tem. É ter a vida que você tem permeada pelo evangelho. Paulo, quando diz e escreve a sua carta aos Coríntios, ele diz assim: olha, cada um permaneça da forma como que foi chamado. O que Paulo está dizendo? Olha, você não precisa virar um judeu para poder pregar o evangelho. Você não precisa mudar de profissão para pregar o evangelho. Permaneça na vocação que você foi chamado. Permaneça do jeito que você foi chamado. Só que agora com uma nova mentalidade. Agora com um novo jeito de pensar. E Jesus aqui, ele não está dando um conselho para a sua igreja, para os seus discípulos. Olha, seria legal, hein? Se vocês fossem pelo mundo anunciar a boa nova. Isso aqui não é uma sugestão que Cristo está dando para os seus discípulos. Cristo está dando uma ordem direta: vão e façam discípulos. Vão e façam discípulos. Vão pelo mundo. Então percebam, não é errado pensar missionário em termos de deslocamento geográfico. Graças a irmãos e irmãs, graças a instituições missionárias que entenderam dessa forma, é que nós hoje no Brasil podemos ser evangélicos. Porque se não fosse a consciência missionária, o que nós teríamos aqui talvez, né, na América Latina? Talvez outra religião tivesse chegado aqui. E provavelmente o islamismo. Entendeu? Então assim, graças à consciência missionária de irmãos e irmãs, que não, precisamos enviar pessoas por todo o mundo. Graças a essa consciência, hoje eu e você somos evangélicos. Mas a gente não pode achar que missionário é esse que se desloca geograficamente e que muitas vezes precisa mendigar dinheiro para as igrejas, colocando fotos tristes para que a igreja, a gente tem que ajudar lá o missionário. Não deveria ser assim, né? Mas muitas vezes é. O que nós precisamos é ter uma consciência permeada por isso, de que nós somos missionários de Deus,
Se eu sou filho de Deus, eu sou missionário. Não tem como desassociar uma coisa da outra. Porque a igreja não faz missão, ela é a missão de Deus no mundo. Entendeu? Ser igreja é automaticamente ter a consciência de que eu carrego uma mensagem. Eu sou um embaixador, eu sou uma embaixadora. E por meio da minha vida, Deus roga ao mundo. Por meio da minha e da tua vida, Deus se manifesta e diz que existe um Deus. E isso é muito sério. É uma ordem direta que Jesus dá aos seus discípulos: vão e façam discípulos, alunos. Discípulo é uma palavra para aluno. Ensinem eles. Percebam, isso aqui não é um convite para a liderança da igreja. O convite para ensinar as pessoas a obedecer tudo que eu ordenei a vocês é algo que Jesus está dando para os seus discípulos, e não para a liderança da igreja somente, para todos os seus discípulos. Vão e façam discípulos. Não é um conselho bonitinho que Jesus está dando para nós, é uma ordem direta: vão e façam discípulos, ensinem eles o caminho, porque vocês são aqueles do caminho. Então a gente precisa ter o quê? Uma consciência missional. Ter uma consciência missional, uma sensibilidade missionária, é muito mais do que ser um bom cidadão. Eu gosto de contar a história de um amigo meu, que é uma pessoa exemplar, um bom cidadão, e ele trabalhava já há anos numa empresa. E lá, um bom funcionário, funcionário do mês, uma pessoa realmente exemplar. Aí ele está lá, trabalhando já há uns 8 anos nessa empresa, até que chega uma moça nova naquela empresa. E essa moça, em uma semana, todo mundo sabia que ela era crente. Em uma semana, essa moça falou de Jesus para todo mundo naquela empresa, ao ponto de que alguns até evitavam ela na hora do cafezinho, porque ela era meio chata. Só que esse meu amigo me ligou. Ele me ligou, eu sei dessa história porque ele me contou. Ele falou assim: cara, estou um pouco incomodado. Por quê? Mano, eu estou há 8 anos nessa empresa, e eu acho que eu nunca ganhei ninguém para Jesus aqui, e mal falo de Jesus para as pessoas que convivem comigo. Eu sou uma boa pessoa, eu faço bem, sou um bom funcionário, me amam aqui na empresa, a galera gosta de trabalhar comigo, mas há uma semana chegou uma moça aqui, que pelo amor de Deus, ela já falou de Jesus para metade da empresa. E cara, tem muita gente que não gosta dela, porque acha ela meio inconveniente, ela fala demais. Mas tem gente que parou para ouvi-la. Tem gente que inclusive a procura para ela orar, para orar, receber a oração dela. Isso me incomodou um pouco, porque, mano, o que eu estou fazendo? Eu percebi que não adianta eu ser só uma boa pessoa, eu preciso ser intencional. Falei, mano, realmente a gente precisa ser intencional, missional. Ter uma consciência de que eu carrego uma palavra. E sabe o que é? Eu falei para ele: talvez você se acostumou na religião. Você se acostumou e para você está tudo bem frequentar a igreja no domingo e saber que a sua igreja tem missionários lá no Nordeste, missionários espalhados pelo mundo. E para você é suficiente, isso para você é missão. Você é um bom contribuinte da igreja e você está tranquilo em relação a isso. Não, a minha igreja faz missão no Nordeste, em alguns lugares lá da África. Só que, mano, isso não é só, missão não é somente isso. Missão é algo que eu e você carregamos no nosso dia a dia. E isso tem a ver com aquilo que nós contemplamos. Essa moça que chegou na tua empresa e tem uma semana, ela está o quê? Ela está maravilhada com o evangelho. Coisa que eu e você talvez não estejamos mais, porque já somos macaco velho na igreja. Ela está encantada com a mensagem, e é natural quando nós estamos encantados com alguma coisa, que nós falemos dessa coisa. Talvez a gente precise ver novamente Jesus atuando na nossa vida. Talvez a gente precise novamente de um encantamento, de um vislumbre, de um assombro diante desse Deus, para que a gente aqueça novamente essa mensagem no nosso coração de que há um Deus que salva pecadores.
Talvez, e é muito legal tu ter essa consciência, porque se isso te despertou, é porque o Espírito Santo está te incomodando. Ele está te alertando, ei, tenha uma vida mais missional. E foi muito legal isso. E em relação à moça ser chata e algumas pessoas evitarem ela, normal, evitaram o apóstolo Paulo em Atos 17, não é mesmo? Paulo também começou a falar, alguns levantaram e foram embora, outros ficaram interessados, inclusive alguns se converteram. O problema é que às vezes a gente não quer ser inconveniente, e a gente não deve ser inconveniente mesmo, mas às vezes precisa. Às vezes precisa. E às vezes nem dentro da própria igreja a gente se mete na vida dos outros, porque a gente não quer ser inconveniente. E a gente tem que se meter na vida dos outros sim. Eu não conheço aquele casal, mas eu estou dizendo, vocês têm que casar logo, não quero nem saber. Porque eu sou crente e nós temos o mesmo pai. Entendeu? Eu me meto na vida dos outros, pode se meter na minha, entendeu? Porque a gente é tudo irmão. E às vezes nem na igreja a gente não quer mais se meter, não, isso aí, sabe o que é? Deixa para o pastor. Aí a gente vai terceirizando para o pastor, para a pastora, para o missionário, para a missionária, e aí cada um cuidando do seu, e o pastor e a pastora e os líderes morrendo, cuidando de todo mundo sozinho. E isso não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é uma igreja pastoral, cheia de pastores, cheia de sacerdotes e sacerdotisas. Uma igreja onde todo mundo tem a consciência e a sensibilidade missional. Eu sou responsável por levar a mensagem do Evangelho. Também é minha responsabilidade cumprir esse ID. E é onde você está, é onde você foi chamado. É estudando o que você está estudando, é trabalhando onde você está trabalhando. Inclusive eu escrevi agora um capítulo para o meu novo livro, chamado Como Glorificar a Deus com o Meu Trabalho, Se Eu o Odeio. 85% dos brasileiros não gostam do seu trabalho. Pois é, você é chamado a glorificar a Deus nesse trabalho. Entende? É onde você foi plantado que você precisa ter essa consciência missional. Não dá para terceirizar a missão. E é muito triste porque muitos cristãos ficam perguntando para Deus: Senhor, o que tu espera de mim? Qual a tua vontade específica? Eu quero estar no centro da tua vontade, Senhor. Quando a Bíblia está a todo momento dizendo: ei, vai e faça discípulos. Discipule alguém. Ensine às pessoas o caminho. Demonstre o caminho. Às vezes eu desconfio que nós não temos mais o que mostrar. Por isso que a gente não consegue dizer o vem e vê. Vem e vê, porque no fundo nós também não estamos vendo nada. Por isso que muitas vezes queremos convidar as pessoas para programações na igreja, porque no fundo a gente não tem nada para mostrar na nossa casa. Porque nós terceirizamos a responsabilidade para a igreja. A igreja precisa fazer eventos e uma série de coisas. Por quê? Porque nós não trazemos mais as pessoas para dentro da nossa vida. Por isso que é mais fácil levar lá para dentro da igreja. Quando eu deveria ter a consciência de que eu sou parte importante da igreja. Eu não estou dizendo que você é a igreja. Não é esse papo não. Não. Não é esse papinho de eu não preciso de igreja porque eu sou igreja. Não. Eu creio que você só é igreja porque você só é um templo espiritual porque pertence a uma igreja, a um corpo de Cristo. Só que ao mesmo tempo você também precisa ter essa consciência. Eu preciso ter essa consciência de que nós somos responsáveis também dentro dessa missão que a casa de Deus tem feito. Essa casa espiritual que Deus tem construído. Então eu preciso também ter essa consciência de que eu carrego uma mensagem. Que eu sou uma carta de Deus para este mundo. Nós somos cartas vivas para este mundo. E não é só a igreja da qual eu faço parte, mas eu preciso bater no meu peito e dizer: eu sou missionário. Vem e vê. Eu carrego uma mensagem. E gente, é isso mesmo, com os seus pecados, com os seus defeitos, com as suas imperfeições. Porque isso faz parte inclusive da missão de Deus, se tornar um de nós. Esse negócio de aproximação é tão importante que Deus se fez um de nós para nos evangelizar. Deus se torna humano para evangelizar. Deus se torna humano para fazer missão. E esse é o paradigma da missão, uma missão encarnada. E onde você está? Ou seja, Deus, Ele poderia fazer um método evangelístico incrível.
Deus poderia simplesmente rasgar o céu, aparecer para todo mundo e dizer: ei, eu sou Deus. Por favor, todo mundo aí começa a crer em mim, porque vou abrir aqui para vocês darem uma olhadinha no inferno. Então, quem crer vai ser salvo, quem não crer vai ser condenado, e vai todo mundo sentar no colo do capeta. Seria muito mais eficaz. Seria muito mais eficaz um anjo pregando aqui no meu lugar. O que vocês iam preferir? Um anjo com asa, com espada flamejante, voando, uma banda de anjo aqui, um coral de anjo, ou um pastor, ou um pregador vesgo? Bem melhor um anjo. Bem melhor um anjo. Mas não, Deus não escolheu esses métodos de pregação e de anúncio do evangelho. Deus escolheu criaturas fracas, vasos de barro, para manifestar a sua glória. Pessoas imperfeitas pregando para pessoas imperfeitas. Pessoas sedentas mostrando para outros sedentos onde está a fonte, onde está a água da vida. É isso. É isso. Percebam, quando você lê os evangelhos, você tem alguns encontros de Jesus, que a pessoa nem foi discipulada, mas ela teve um encontro com Jesus, e ela já sai anunciando que achou a salvação, que foi encontrada pela salvação. Olha que doido isso. Não foram discipuladas, não foram catequizadas, elas foram impactadas pela presença. Quer dizer que não precisa catequizar, que não precisa doutrinar? Claro, é bom ter, a gente precisa aprender a doutrina, até para poder ensinar. Só que existe um primeiro contato que muitas vezes é destituído de grandes elaborações doutrinárias, mas é um contato que a gente experimenta o amor e se sente amado e acolhido por Deus, e isso já é suficiente para a gente sair e anunciar a boa notícia que mudou a nossa vida. Eu lembro de um amigo meu, quando ele entrou para vender Rinodê. Existe aqui Rinodê? Deve existir, né? Existe ainda Rinodê? Nem sei se existe. É um bom perfume, uma boa fixação, porque eu fui obrigado a comprar por um amigo meu. Mas o que me chamou a atenção é que esse meu amigo, ele quando entrou para Rinodê, mano, é impressionante como ele mergulhou no universo da empresa, na filosofia da empresa. Ele sabia o catálogo da empresa, ele dava bom dia grupo, já metia uma promoção de um sabonete de babosa aqui para pele oleosa. Bíblia, tua pele oleosa, acho que tu precisa. Entendeu? A cada 10 palavras que ele falava, 11 eram compre na Rinodê. E ele viajava o estado para montar as células lá, para mais pessoas vender Rinodê, aquela coisa, marketing multinível, sei lá o que é aquilo. Mas era impressionante, ele viveu acho que 1 ano só falando disso. E eu falei assim, mano, que legal, né? Quando realmente você experimenta uma coisa e você acha que ela é boa, você anuncia, você fala. Quando você realmente é impactado por alguma coisa, você fala. Agora tu imagina, o que é a Rinodê perto do evangelho? O que é qualquer empresa, qualquer coisa que você faz aí? Tem crente até compartilhando pirâmide financeira, Deus o livre, Deus nos livre inclusive, amém. Porque ele acredita que aquilo é bom. Se alguém souber de uma no começo, me procura depois, tá? Mentira, gente, mentira, isso não é nem brincadeira, tá? Mas o que acontece? É isso, que quando eu acredito que uma coisa é boa, eu falo dela. Quando eu sou consumido por alguma coisa, eu só falo nisso, eu quero compartilhar. Será que nós não precisamos novamente de um vislumbre do nosso Salvador? Será que nós não precisamos novamente ser impactados pela mensagem nua, crua da salvação? De que Deus é por nós, que Deus nos ama, Ele me ama, e eu quero que mais pessoas experimentem esse amor. Por quê? A gente não fala mais vem e vê. Caminha um pouco comigo. Conheça o meu Deus. Ele é o Salvador que a humanidade espera, Ele é o Salvador que a humanidade precisa. Nós precisamos ser mais intencionais nos nossos relacionamentos. Porque o tempo está passando, gente. O tempo está passando. Por isso Paulo fala, e olha, esteja preparado, pregue a tempo e fora de tempo. Pregue a palavra. Porque nós estamos perdendo muito tempo com tantas coisas. A gente precisa ser mais intencional nas nossas relações. Precisamos ser mais intencionais, mais assertivos. Precisamos que a palavra de Deus habite ricamente em nós, porque eu preciso que você tenha a palavra de Deus aí,
Quem caminha com você nessa igreja, no trabalho, na escola, precisa que você tenha a palavra de Deus. Não só a marmita que você pegou na igreja domingo à noite. É necessário que a gente tenha um novo encanto pela mensagem da cruz. Eu lembro quando eu era da Assembleia, nós cantávamos em dia de ceia, né? Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Será que não falta isso para nós? Amar a mensagem da cruz, acreditar que de fato o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, que transforma realidades. Uma das coisas boas de viver grupo pequeno, eu congrego numa igreja grande de 3.000 membros. Obviamente eu não conheço quase ninguém lá, mas eu conheço os homens do meu pequeno grupo. E é muito legal caminhar com esses homens toda semana, compartilhando motivos de oração, tristeza, pecados, e ver que Deus transforma, que Deus atende oração, que quando Ele não atende oração, Ele consola. Como é importante a gente ter, e foi muito bom eu estar caminhando num pequeno grupo, até porque eu viajo muito final de semana, então eu acabo vivendo mais igreja na quarta-feira à noite, quando eu encontro o meu pequeno grupo, e tem sido muito bom, e tem inclusive revigorado a minha fé, porque eu tenho visto homens sendo transformados pelo poder da palavra, pessoas que estão tendo orações atendidas, e isso faz parte, estão sendo encantadas pela palavra do Evangelho, e isso tem sido maravilhoso, tem fortalecido a minha fé, tem me dado mais intencionalidade, sabe, convidado as pessoas, eu tenho convidado mais pessoas para participar do pequeno grupo, para ir na igreja domingo, sabe, porque eu acredito nessa palavra, e acho que a igreja que eu congrego é uma igreja saudável, não é perfeita, até porque eu estou lá, não é? A minha igreja não é perfeita porque eu congrego lá, e eu sei quem eu sou, e você também não presta, né? Mas o que acontece? Mas é uma igreja saudável, de pessoas que estão querendo acertar, que estão querendo viver o Evangelho, que são tementes a Deus, que quando caem, são levantadas pelo amor, pela graça, pela misericórdia, pessoas que se ajudam, entende? Que claro, temos problemas, enfrentamos, mas igrejas que enfrentam de frente os seus problemas, é isso. Então é muito legal convidar pessoas que estão afastadas, pessoas que estão conhecendo Jesus. A gente, pelo menos a cada 3 meses, a gente vê alguns homens se batizando. E cara, e é muito louco isso, porque você vê que começa às vezes com um homem, e aí a mulher já estava no Evangelho, aí agora o marido está indo, você vê uma família inteira sendo transformada, isso aquece o coração. A gente acredita nessa palavra que transforma vidas. Ou então a gente vira qualquer coisa. Ou então a gente deixa de ser igreja de Jesus e vira só uma agremiação. A gente precisa ter de novo esse encanto da palavra que transforma, que transformou a nossa vida em algum momento. Sabe? Se nós estamos aqui, em algum momento fomos impactados por essa palavra. Em algum momento nos entregamos a essa palavra. E se entregar a essa palavra, se entregar a Jesus, é se entregar a uma missão. Missão essa que foi dada à igreja de forma clara: vão e façam discípulos de todas as nações. Vão e façam. Agora nós já sabemos que a igreja ainda tem muito campo missionário para explorar. Temos povos não alcançados, inclusive no Brasil. Povos, sabe, não alcançados, que precisam que a igreja invista em missões. Teve o congresso de Lausanne agora, lá na Coreia do Sul, e um dos grandes focos foi isso: povos não alcançados, a igreja unida para alcançar povos não alcançados, países em perseguição. E de alguma forma nós temos essa responsabilidade mundial, mas temos responsabilidades locais. Temos responsabilidades locais enquanto igreja local, enquanto uma igreja que está numa localidade, enquanto você está numa localidade, você é um arauto. Você é um mensageiro, você é um embaixador, você é uma embaixadora. E isso, gente, é incrível. Isso deve nos encher, sabe, de orgulho, nos encher de espanto, nos encher de alegria, a alegria da salvação. Talvez a gente precise orar novamente como salmista: Senhor, restaura em mim a alegria da tua salvação.
Restaure em mim a alegria por pertencer a um povo que não vai morar no céu, mas que está trazendo o céu na terra. A gente precisa parar com essa ideia de querer ir morar no céu e começar a agir como pessoas que já estão no céu, que já têm uma cultura do céu. É a oração que Jesus ensina, é a oração do Pai Nosso: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Orar o Pai Nosso é uma oração missionária. Por quê? Porque eu vou viver de tal maneira que vai santificar o nome de Deus. Eu vou viver de tal maneira que a vontade de Deus vai se estabelecer na terra. Eu vou viver de tal maneira que o reino de Deus vai ser manifestado na terra, por meio da minha e da tua vida. Isso precisa nos encher de esperança, nos encher de responsabilidade, e não de terceirização. Sabe, não é chegar no final do culto aqui agora: pastor, viu que palavra, hein? E aí, o que a gente está fazendo? Não, é chegar para a liderança: e aí? Onde eu posso servir? Outra: eu não sei muita coisa, eu preciso aprender. E outra: eu preciso ser novamente encantado e maravilhado por essa mensagem. Nós precisamos parar de nos emocionar no momento do louvor e começarmos a nos emocionar diante da palavra, e que nos move e que nos motiva a carregarmos essa mensagem até os confins da terra. Inclusive a sua rede social faz parte disso. O que você manifesta na sua rede social fala um pouco também sobre o que você acredita, sobre o que você crê. A sua rede social pode ser um campo missionário, inclusive. A sua vida, onde você está, onde você foi plantado. Precisamos ser mais intencionais. Não dá para terceirizarmos tudo para a igreja. Não dá. Não é nem papel da igreja, não é nem papel da liderança dar conta de tudo isso. Por isso que tem muitos pastores, pastoras que estão com burnout, estão cansados. Muitos estão tirando a sua... Vocês não fazem ideia do tanto de pastores que estão tirando a própria vida. Isso nem é mais muito noticiado. Mas é alto o número de suicídio entre pastores, como uma das profissões mais estressantes do mundo. Sabe por quê? Porque a maioria dos crentes terceiriza a sua responsabilidade como cristão e missionário para a liderança da igreja. E aí não tem ser humano que dá conta disso. Só teve um que morreu pela igreja e ressuscitou. A gente não precisa morrer pela igreja, mas a gente precisa que toda a igreja tenha responsabilidade missionária, tenha consciência e sensibilidade missional. Que todo cristão bata no peito e diga: eu sou um missionário. Eu sou um arauto das boas novas. Eu carrego uma nova mentalidade, uma nova humanidade. Eu sou um missionário. Sabe? Em vez de ter orgulho de dizer que é determinada denominação, né? Eu sou, não tem um slogan de uma igreja assim? Então, em vez de ter orgulho de ser de... Entenderam, né? Então, tenha orgulho de dizer: eu sou missional. Eu sou missional. Entende? Você pode ser um missional batista, você pode ser um missional wesleyano, você pode ser um missional de uma comunidade carismática, você pode ser missional gostando de mangá, você pode ser missional gostando de cinema, gostando de rock, de pop, você pode ser missional comendo batata doce com frango, você pode ser missional comendo o Thunder lá do Outback que eu vou comer depois. Você pode ser missional. Você pode ser missional fazendo essas coisas, mas seja missional. Seja intencional nas suas relações. Você carrega uma palavra transformadora. Não é você que é transformador, não é a sua igreja que é transformadora, não é o púlpito da sua igreja, a luz da sua igreja, os ministérios da sua igreja. É a palavra que cada um de nós carregamos. Essa palavra é transformadora. É o poder de Deus, é o evangelho que nos é dado. O Espírito Santo foi dado a todo aquele que crê. O Espírito Santo é esse poder que se manifesta em nós. Olha, vocês receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê? Para que vocês sejam minhas testemunhas. Deus não precisa de advogado, gente. Deus não precisa que você faça um post na internet criticando o último vídeo do Porta dos Fundos ou o último desfile da escola de samba tal. Deus não precisa de advogado. Deus chama testemunhas.
Deus não precisa da tua defesa. Deus precisa que você anuncie a boa notícia. Que a gente pare de ser advogado de Deus e comece a ser suas testemunhas. Porque é disso que Deus precisa, foi para isso que Deus nos chamou. E testemunha do quê? Do que viu. Testemunha do que viu. Bem, nós não vimos, mas nós cremos. E Jesus orou por nós, inclusive em João 17, trecho que lemos aqui. Nós não vimos, mas cremos. Fomos tocados por essa palavra e vimos o que Deus fez na nossa vida, na vida do nosso próximo. A gente precisa então ser encorajado e motivado por isso, porque tem uma palavra que é poderosa e nós testemunhamos dessa palavra poderosa, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Coloque-se de pé, vamos orar. Curve sua cabeça, baixe sua cabeça em nome de Jesus. Que o Espírito Santo possa ministrar aos nossos corações, que possamos perceber, às vezes, e muitas vezes, que perdemos a oportunidade de anunciar a boa nova, ou muitas vezes perdemos a oportunidade porque entramos em assuntos que no fundo não promovem o Evangelho, mas promovem discórdia, desunião, quando se nós ficássemos quietos já seria bom. Que o Senhor, em nome de Jesus, pelo poder do seu Espírito Santo, nos ajude a sermos mais intencionais nas nossas relações. Que o Senhor, por meio do seu Espírito Santo que está em nós e dinamiza a igreja para a missão, nos ajude a termos mais conteúdo evangélico em nós. Que nós possamos conhecer essa palavra que transforma, que dá vida, essa palavra que nos motiva a viver de forma graciosa. Que nós possamos manifestar os frutos de justiça que brotam de uma vida que está em Deus. Que nós possamos parar de terceirizar a missão da igreja para a liderança e assumamos a nossa responsabilidade como pessoas que também são missionárias, missionais. Porque eu tenho esse chamado. Que chamado? O chamado de anunciar as boas novas. É um chamado para todo aquele que está em Cristo. Que em nome de Jesus, Pai, sejamos uma igreja missional. Uma igreja que entende a necessidade e a urgência de falar de Ti, de Te anunciar, de Te demonstrar. Em nome de Jesus, que o Teu poder nos acompanhe, Senhor. Que em nome de Jesus, os milagres nos acompanhem. As transformações nos acompanhem, para que Tu seja conhecido, para que mais e mais pessoas se dobrem a Ti e reconheçam que Tu é o Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, traga ao nosso coração, traga-nos para esse lugar em que nós somos assombrados, vislumbrados, encantados, maravilhados pela Tua palavra, pela Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém.